Certamente, um dos maiores deslocamentos de escravizados no mundo ocorreu quando milhares de africanos foram transportados para o Brasil. Hoje, vamos explorar a história do que se tornou um dos mais emblemáticos bastiões de resistência à escravidão: o Quilombo dos Palmares. Olá, aventureiros da história! Hoje, vamos desvendar os 3 maiores mitos que envolvem a figura icônica de Zumbi dos Palmares. Será que tudo é como nos contaram? Assistam até o final para descobrir. E claro, não se esqueça de deixar um super like para nos apoiar nesta jornada. Então vamos lá. O termo quilombo tem origem africana e pode significar fortaleza, esconderijo, refúgio e até mesmo sociedade. Hoje, vamos conhecer a verdade por trás da história do maior de todos, o Quilombo dos Palmares. Vejam, esse não era um único quilombo, mas sim uma rede deles. Em seu auge, contava com mais de 20 mil membros e ocupava uma área maior que Portugal. O destaque era o famoso Quilombo do Macaco, situado na Serra da Barriga, hoje Alagoas, mas na época parte da capitania de Pernambuco. Sua origem é um mistério, mas sabemos que começou com a fuga de 40 escravos das fazendas do litoral alagoano, marcando o início de uma saga extraordinária. Situado em uma serra repleta de palmeiras, daí o nome Palmares, este local representava a liberdade para os costumes africanos reprimidos nas fazendas. A comunicação ocorria em várias línguas africanas, com toques de línguas nativas brasileiras e português. Suas políticas baseavam-se em tradições africanas, longe de serem democráticas, mas contando com líderes escolhidos e assembleias para fiscalização, o que era inovador para a época. Lembre-se de que normas e costumes variavam de um quilombo para outro, mesmo na região dos Palmares. Para proteger-se, criaram cercas de madeira fortificadas e um sistema de guaritas. Fora das cercas, cavaram buracos profundos, preparados com estacas de madeira, prontos para receber os intrusos. Eles fabricavam suas próprias ferramentas e cultivavam uma variedade de alimentos, mantendo uma alimentação saudável. A terra era coletiva e o excedente era armazenado em um armazém para proteção contra ataques das tropas do governo. A história de Palmares começa em 1580, quando o rei de Portugal desapareceu em uma batalha, deixando a linhagem real portuguesa sem herdeiros. Isso resultou na União Ibérica, uma fusão das coroas de Portugal e Espanha. Esse período coincidiu com o surgimento dos Palmares. Na época, a União Ibérica não priorizou o Brasil, o que permitiu que os Países Baixos ocupassem o Nordeste brasileiro por um tempo. Eles contrataram grupos para eliminar os quilombos, mas cada tentativa fracassou. Os quilombos representavam uma ameaça para as elites locais, pois ocupavam terras ricas e davam esperança aos outros escravos. No entanto, nem todos os povoados vizinhos os viam com maus olhos, já que também faziam negócios com eles. Gangazumba, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, era altamente respeitado. Em 1678, ele concordou com um encontro com o governador e um acordo de paz que prometia liberdade e terras para os nascidos em Palmares, legalizando o comércio e a submissão à coroa. Contudo, o destino dos que não nasceram em Palmares permanecia incerto. A aceitação de Gangazumba pelo acordo foi controversa, e na sua volta, ele foi envenenado, alimentando a especulação de que Zumbi dos Palmares estava por trás do ocorrido. Zumbi, cujo nome e história são envoltos em mistério, na verdade cresceu livre após ser entregue a um padre quando criança. Aos 15 anos, ele abandonou essa vida para viver com os quilombolas e, eventualmente, se tornou uma figura de confiança e chefe do exército. Os ataques a Palmares se intensificaram, especialmente durante o reinado de Zumbi, que durou 17 anos. No total, foram 93 anos de ataques ao Quilombo dos Palmares, culminando em uma expedição por ano nos últimos anos. E aqui começa uma saga que daria fim a essa história. Domingos, Jorge Velho, um bandeirante famoso por caçar indígenas, liderou a empreitada de destruir o Quilombo, auxiliado por uma legião de homens brancos e indígenas. Ele propôs um acordo, com uma condição sombria:
Ele queria uma parcela das terras conquistadas para si, bem como os negros da região como seus escravos. Além disso, ele audaciosamente solicitou o perdão para quaisquer crimes que viesse a cometer durante essa empreitada. Para financiar sua jornada, o governo providenciou armamento, munição e suprimentos, além de pagar-lhe uma quantia considerável de 100 mil réis. Embora seja difícil precisar o valor exato dessas moedas na época, pode-se afirmar com segurança que representava uma quantia substancial. Em resumo, Domingos Jorge Velho estava prestes a enriquecer em termos de riqueza, terras e escravos. Assim, ele e sua expedição partiram em direção ao Quilombo, enfrentando inicialmente uma série de reveses. Tiveram que solicitar reforços e, crucialmente, canhões para derrubar as fortificações dos quilombos. Com astúcia, esperaram até a escuridão da madrugada, construíram barricadas diante das defesas do quilombo e posicionaram os canhões atrás delas, protegendo-se contra possíveis ataques. A batalha se desenrolou intensamente, resultando em baixas consideráveis entre as fileiras dos soldados de Zumbi. Finalmente, em um fatídico dia, 6 de fevereiro de 1694, Domingos Jorge Velho obteve sua vitória definitiva, destruindo o Quilombo dos Palmares. Ainda foram necessários 30 anos para conquistar todos os quilombos da região. Os paulistas permaneceram na área para garantir que o quilombo não ressurgisse. Inicialmente, acredita-se que Zumbi tivesse morrido na batalha, mas astutamente ele conseguiu escapar e se refugiar na mata. Tempos depois, um informante que sabia do paradeiro de Zumbi foi capturado, submetido a torturas e prometeu sua liberdade em troca de informações sobre o esconderijo de Zumbi. Em 20 de novembro de 1695, as tropas do governo finalmente conseguiram localizar e matar Zumbi dos Palmares. Sua cabeça foi decepada e levada para a capital, onde foi exibida como um exemplo sombrio para todos. Agora, vamos desmascarar os principais mitos desta história. Mito 1. Palmares era uma democracia e Zumbi era um herói da resistência à escravidão. Longe disso, Zumbi não era um defensor da democracia. Ele ordenava a captura de escravos de fazendas vizinhas e forçava-os a trabalhar no quilombo dos Palmares. Além disso, sequestrava mulheres e executava aqueles que tentassem fugir. Seu desejo pelo poder era hereditário, vindo de sua linhagem de guerreiros africanos. Mito 2. No Brasil, todos os negros escravizados eram tratados igualmente. Quando chegavam como reis, os negros escravizados não sofriam o mesmo tratamento brutal. Alguns vinham para estudar, como os filhos do rei Kosoko da Nigéria, que foram enviados ao Brasil para ampliar seus horizontes. Mito 3. Não havia mobilidade social entre os negros escravizados. Em áreas mais prósperas, os negros podiam ascender socialmente após obter a alforria. Podiam adquirir bens e até mesmo escravos. Algumas escravas conseguiram fazer fortuna e deixaram um legado econômico. É importante destacar que a verdade absoluta sobre essa história é difícil de determinar, devido à escassez de documentos. O que vocês acham disso, hein? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Independentemente de serem fatos comprovados ou não, a construção da imagem icônica de Zumbi como um grande herói nacional alcançou seu propósito. Isso é significativo quando compreendemos por quê. Atualmente, celebramos o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, uma oportunidade para refletir sobre o papel dos negros na sociedade brasileira e abordar questões cruciais como representatividade, racismo e discriminação que ainda afligem suas vidas diariamente. Vale ressaltar que a maioria da população brasileira é composta por negros, e a responsabilidade de construir uma sociedade menos racista, ou idealmente livre de racismo, está em nossas mãos. É relevante lembrar que o Brasil foi o último país nas Américas a abolir a escravidão. E, recentemente, questões sobre a possível existência de escravidão dentro dos quilombos têm ganhado destaque. No entanto, carecemos de registros confiáveis que confirmem essa prática no Quilombo dos Palmares. Portanto, não podemos julgar as ações dessas comunidades quilombolas usando um padrão anacrônico.
Devemos reconhecer que o período histórico estava intrinsecamente ligado à escravidão. O Quilombo dos Palmares não poderia ser considerado uma sociedade abolicionista à frente de seu tempo. É importante entender que a escravidão existiu em várias sociedades antigas, como a dos gregos e romanos, mas com características diferentes. A forma de escravidão punitiva, cruel e marcada por castigos físicos que desafiavam a dignidade humana, foi uma peculiaridade da América. E até hoje, os negros continuam a enfrentar desigualdades e discriminação em muitas partes do continente. Somos veementemente contrários a qualquer forma de injustiça social e esperamos que este conteúdo contribua para a conscientização das pessoas sobre a história do Brasil e, assim, construir uma sociedade mais justa. Até a próxima história curiosa aqui no Rota Temporal.